Deus de poder, Deus de graça, fala conosco através da Tua palavra. Derrama, Senhor, a Tua unção nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Nós estamos já ao vivo por todas as nossas redes sociais. Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, pela nossa página da Igreja Visão Missionária, também pela página do missionário Alexandre da Rosa. Você vai compartilhando esse culto online para que vidas possam ser tocadas e abençoadas por Deus. Eu quero falar hoje sobre os 3 A's do livro do Apocalipse e o arrebatamento da igreja. E também ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. E para tanto, vamos ler a palavra do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Vamos ler lá o livro de Apocalipse. Você que está em casa também vai ler o livro de Apocalipse no capítulo 8. E o versículo de número 2 é o texto sagrado. Apocalipse, capítulo 8, e no versículo... Apocalipse 8:13, irmãos. Apocalipse capítulo 8, verso 13. Esse é o texto sagrado. Vai compartilhando essa live, porque Deus quer falar contigo. Deus quer falar com muitas pessoas através desta mensagem que eu acredito que é uma mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós estamos numa época... Nós estamos percebendo que Jesus está voltando aí para arrebatar a sua igreja. Nós estamos vivendo aí, um cenário mundial, da nova ordem mundial. Nós estamos percebendo que esse cenário está sendo preparado, uma só moeda, um só governo, uma só religião, uma só filosofia, uma linha política apenas, o mundo globalista. A moda do globalismo está influenciando muito, não só a nossa nação, mas o mundo todo. Isso é realmente as profecias se cumprindo tão rapidamente que nós não esperávamos, as profecias se cumprirem tão rápido como estão se cumprindo em nossos dias. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 8, verso 13, o Senhor diz assim: olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Ai, 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 são os 3 ais do livro do Apocalipse. Pode sentar os irmãos que estão aqui presentes. Deus abençoe a todos vocês. Apocalipse 8:13 fala, portanto, dos 3 ais, irmãos. Vocês amam a palavra de Deus? Vocês amam a Bíblia Sagrada? Vocês querem aprender nessa noite? Querem aprender? Então preste atenção na palavra do Senhor, por favor. Aqui fala sobre 3 ais. Ai é uma expressão de dor, é uma expressão de lamento, mas também ela é uma expressão de juízo, ela é uma expressão de condenação. No livro de Apocalipse, exatamente é isso que a Bíblia está dizendo, está mostrando, está revelando. Ai significa juízo de Deus, condenação, e é um juízo contra os moradores da terra, quando será liberada as taças da ira de Deus. E quando isso vai acontecer, missionário? Preste atenção, isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento da noiva, tá certo? Não da igreja como um todo. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque hoje nós vemos um grande debate, uma grande especulação teológica no tocante ao arrebatamento da igreja. Muitos são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. Uns dizem que Jesus vai vir antes, que a igreja não vai passar por tribulação nenhuma, que o Senhor vai cuidar da igreja,
ela não vai passar pela grande tribulação. Todavia tem outro grupo que afirma que a igreja vai passar pela grande tribulação e que depois da tribulação virá um arrebatamento. Existe outro grupo que fala que Jesus vai arrebatar no meio da igreja, no meio da tribulação, no meio da grande guerra, da grande tribulação, Jesus vem arrebatar a igreja. E qual é a nossa posição? Eu, particularmente, acredito que Jesus virá antes da grande tribulação e também virá depois da grande tribulação. Como assim? Para alguns será antes, para outros será depois. Então preste atenção, irmãos. A grande realidade é que as pessoas acham que a igreja como um todo será arrebatada. E não é a igreja que vai ser arrebatada. Quem vai ser arrebatada é a noiva do Cordeiro. O que é noiva missionário? É aquela que assumiu um casamento. Porque arrebatamento significa bodas do Cordeiro. Bodas significa festa, significa um casamento. E quando a pessoa namora Jesus, ela não tem compromisso sério com Cristo. Agora, quando uma pessoa, ela parte do princípio que ela quer realmente ter um compromisso e quer casar, ela noiva, ela se torna uma noiva. Vocês estão me entendendo? Então, quem vai ser arrebatado não é a igreja como um todo. Quem vai ser arrebatado é um povo especial, muito especial, zeloso e de boas obras. Então, muitos estão dentro da igreja, mas não pertencem à noiva de Cristo. Essa é a grande questão, irmãos. Muitos estão dentro da igreja, mas não pertencem à noiva. Você vai descobrir hoje se você é ou não é a noiva de Cristo. Mas nós vamos agora meditar em 2 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 2 ao 4, ali tem uma revelação tremenda. Pode colocar lá o versículo, 2 Coríntios 2, 11, 2, diz assim, ó: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, Paulo estava dizendo o seguinte: eu estou lutando, eu estou ensinando vocês, eu estou preparando uma virgem pura para apresentar ao marido. Ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele está falando sobre as bodas, para apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Agora o versículo 3 tem um problema sério, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade de Cristo Jesus. Ele coloca aqui um mas. O grande problema é que muitas pessoas não vão se tornar uma virgem pura, porque Satanás vai corromper os sentidos dessas pessoas. Quais são os nossos sentidos? Nós temos a visão, o olfato, a audição, não é verdade? O paladar, nós vamos tocar, né? O toque, tudo são sentidos, são os 5 sentidos humanos. Há muitas pessoas na igreja, irmãos, que não vão conseguir se tornar uma virgem pura, porque os seus sentidos serão corrompidos. Vocês estão me entendendo? As pessoas vão ser corrompidas na visão, elas vão olhar coisas que vão comprometer a sua pureza. Satanás vai corromper a visão dessas pessoas, vão estar, de repente, vendo coisas que não agradam a Deus. Essas pessoas vão ser corrompidas no seu sentido, talvez no ouvido, vão ouvir músicas que não agradam a Deus, e são crentes, estão dentro da igreja, mas vão perder a pureza de ser noiva, porque alguns sentidos serão corrompidos. Vão tocar, o toque, né? O toque é um sentido, faz parte de um sentido. Vão se tocar antes do casamento, vão se prostituir, estão dentro da igreja, mas estão se envolvendo em imundícia. Quer dizer, algum sentido será corrompido, ou visão, em vez de estar orando, buscando a Deus, nessa época, está lá em Netflix, está lá vendo filme de terror. Outras pessoas estão ouvindo músicas do mundo, acham que não tem nada a ver. Quer dizer, são a igreja, mas não são noiva, não são pura, porque Satanás, através de um falso evangelho, corrompeu algum sentido dessas pessoas. Porque o versículo 4 fala isso:
Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então, muitos da igreja vão receber outro Espírito, outro Jesus e outro Evangelho. Vocês estão me entendendo? Então, nos últimos tempos, muitos vão perder o arrebatamento, não vão participar da noiva, porque estarão na igreja, vão ser chamados de cristãos, todavia se corromperão nos seus sentidos, porque vão abraçar um evangelho mais light, mais fácil, um espírito enganador, um Jesus que não é o verdadeiro Cristo. Com razão o sofrereis. Então aqui fala da noiva e também dos falsos evangelhos que foram apresentados à igreja. Com razão o sofrereis, ou seja, perdereis o arrebatamento. Então, nem todas as igrejas, elas agem como uma noiva. Nem todo cristão pertence à igreja, mas não pertence, não é noiva. Vocês estão entendendo? Muitos são chamados para ser igreja, mas poucos serão escolhidos. Considere, portanto, as igrejas da Ásia. Olha a igreja da Ásia, o próprio Deus está falando ali. A igreja de Éfeso, por exemplo. Qual é o problema da igreja de Éfeso? Tinha abandonado o primeiro amor, começou bem, mas terminou mal. A igreja de Pérgamo, por exemplo, tolerava falsas doutrinas. As doutrinas dos nicolaítas. A igreja de Tiatira teve um problema sério. Ela era enganada por uma falsa profeta, que o Senhor chamava de Jezabel, que profetizava e enganava os servos de Deus daquela igreja. A Bíblia também fala da igreja de Sardes, que tinha nome que estava vivo, mas ela estava morta. É uma igreja que só tinha nome de vivo. Igreja tal, famosa, é conhecida, mas lá dentro era uma igreja morta, uma igreja fria. A Bíblia também fala da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, um pé na igreja, um pé no mundo. Uma igreja soberba, uma igreja rica materialmente, mas era pobre, muito pobre da graça de Deus. E dessas 7 igrejas que nós estamos considerando, só sobra então Sardes, aliás, Esmirna e Filadélfia. Essas representam a igreja noiva, a igreja que não vão passar pela grande tribulação, e o próprio Deus fala com essas igrejas no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10. Ali o Senhor fala com a igreja de Filadélfia, que representa a noiva. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E o versículo 11, ele diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então ele está falando exatamente sobre o arrebatamento, entendeu? Guarda, olha como guardaste a palavra da minha paciência, tivesse paciência, obedecer a minha palavra, eu também te guardarei de uma grande tentação, que o mundo vai passar por ela. E lá em Mateus capítulo 24, verso 21, Jesus diz assim, porque haverá tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, e nunca haverá. Então vai haver uma aflição ainda, porque você lê a história do Holocausto, por exemplo, dos judeus que sofreram, que período terrível da Segunda Guerra Mundial. Você fica sabendo do sofrimento das pessoas que morreram na gripe espanhola, sofrimento, mais de 50 milhões de pessoas morreram na gripe espanhola, um sofrimento terrível. Todavia, o sofrimento, os ais que virão, segundo a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, com relação à grande tribulação, diz a Bíblia, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio, nenhum tempo, nem tempo de Roma, nem tempo da Babilônia, nem tempo de Hitler, houve nenhum do que virá sobre a face da terra. E o Senhor está dizendo que a igreja de Filadélfia, ela, como guardaste a minha palavra, não fosse um crente apenas superficial, aparente, mas guardaste de verdade, eu te guardarei da hora da tentação. Ele não falou isso para a igreja de Sardes,
Ele não falou isso para a igreja de Éfeso, mas para a igreja de Filadélfia. Então aqui fala da noiva, aquela que será arrebatada, aquela que é a virgem prudente. Porque na igreja tem as virgens loucas, mas é virgens. Mas tem as virgens prudentes, as virgens loucas, elas eram virgens, elas já estavam no mundo, elas estavam dentro da casa do Senhor, todavia elas eram imprudentes, elas não buscavam o Espírito Santo, elas eram crentes relaxados, desinteressados, eram crentes que não se dedicavam e não oravam e não buscavam o Espírito Santo. Então, as virgens prudentes pertencem o quê? A noiva que vai ser arrebatada. Como Eva foi tirada do corpo de Adão, Adão é uma figura de Cristo, Eva é a figura da noiva. Como Eva foi tirada do corpo de Adão, o corpo de Cristo, assim a noiva vai ser tirada da igreja, do corpo de Cristo. E a Bíblia faz uma analogia muito grande com relação a Abraão, Isaque, a noiva de Isaque e Eliezer, que é o servo. Abraão enviou seu servo, Abraão é a figura do pai. Abraão enviou seu servo para buscar uma noiva, é a noiva do Cordeiro. Mas essa noiva foi buscada pelo Espírito Santo aonde? No povo cananeu, no povo do mundo? Não, no meio do povo de Deus. Vocês pegaram ou não? Abraão enviou seu servo para buscar uma noiva no meio do seu próprio povo, tinha que ser no meio do povo de Deus, para o seu filho Isaque. Então a noiva vai ser tirada do meio do povo de Deus. Então Abraão é o pai, o servo é o Espírito Santo, a noiva são os santos arrebatados, o próprio povo é a igreja que vai ficar aqui na terra. Isaque simboliza Cristo. Alô? Vocês estão aí? Vocês estão pegando, irmãos? Então existe a noiva, e existe a igreja, e existe a noiva dentro da igreja. A gente tem o discernimento do Espírito Santo, parece que a gente sabe quem é noiva, quem tem compromisso, e quem é apenas igreja. A gente percebe, irmão. Essa semana eu perdi um grande pastor, e eu olhava o pastor Valmir como não apenas um crente, mas a noiva de Cristo. Um homem que tinha um testemunho extraordinário. Um homem que era um pastor leal, de confiança. E as autoridades podem me criticarem hoje, nesse momento, os médicos, mas eu não acredito dentro de mim que o meu amigo morreu de coronavírus. Não acredito. Isso é mentira. Mentira da mídia. Só para perseguir a igreja. Eu tenho conversado com ele. Ele foi no monte orar, uma noite de chuva, pegou um resfriado sozinho naquele monte, ficou 2 horas lá, não vigiou, foi. E a partir dali começou a sentir dores no pulmão, foi constatado pneumonia dupla, coisa grave. Mas o que é que eles fizeram? Não, vamos colocar no índice do coronavírus, porque se você morrer de pneumonia, o hospital não ganha nada, ninguém ganha nada, mas se morrer de coronavírus, ganha de 17 a 20 mil reais. Então eu estou com nojo dessa gente. Estou muito revoltado como homem, mas na paz, porque eu sei que Ele está com Cristo melhor do que nós. Amém? Amém, irmãos? Eu não estou fazendo apologia ao relaxamento, nós temos os nossos cuidados, todo mundo com máscara, todo mundo se cuidando, eu estou me cuidando, e claro que temos que nos cuidar. A doença existe, mas existe muita mentira. Existem muitas coisas, muitos interesses econômicos. Esse vírus é mais político do que...
Você está entendendo, irmãos? Eu fico revoltado, porque o ano passado morreu tantas mil pessoas de pneumonia e de problemas respiratórios. Todo ano morre e aumenta o número de pessoas que morrem de pneumonia e de problemas respiratórios. Esse ano diminuiu, parece que ninguém mais ficou com pneumonia e com problemas respiratórios. Diminuiu drasticamente. Tudo agora colocaram na conta do seu coronavírus. Pegaram carona do corona. Eu não acredito nessas mentiras. Amém? Eu acredito que existe esse vírus, que ele foi criado, que isso faz parte da nova ordem mundial. Eu tenho certeza disso. Mas eu não acredito que esse índice assustador, histérico. Existem muitas pessoas assintomáticas, mas temos que se cuidar, preste atenção, temos que se cuidar, irmãos, amém? Mas existe muita mentira aí. E o meu amigo não morreu de coronavírus. O meu irmão está na glória celestial com Cristo, que Deus quis levar ele. Ele era um homem de exemplo. Ele era um exemplo para os nossos pastores. É uma coluna que se foi da nossa igreja. Diz aqui a palavra: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre aqueles que estão na face dessa terra. Amém? Amém, irmãos? A Bíblia fala do arrebatamento da igreja em Apocalipse 19, 7. Vamos ler lá, Apocalipse 19, capítulo 7, até o versículo 10. Olha que lindo que Deus fala aqui na profecia. Diz assim o versículo 7. Você pode acompanhar no telão também. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhes glória. É o que está acontecendo com meu amigo lá na glória celestial. Ele está em festa. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Bodas é o arrebatamento. E já a sua esposa se aprontou. Diga, a esposa se aprontou. Ou seja, as virgens prudentes, elas estavam prontas, elas estavam preparadas. Tem muita gente que está na igreja, mas não está preparada, irmãos. Tem muita gente que está com o pé na igreja, com o pé no mundo. Tem muita gente que está brincando com o evangelho, você sabe. Tem gente aqui que sabe que não está preparado. Que se o Senhor Jesus vir hoje, Ele não vai subir, ela não vai subir, você está ciente disso. Você relaxou na oração, você não jejua mais, você não chora mais na presença de Deus. As coisas do mundo ainda te atraem, não cai mais aquela lágrima quente nos teus olhos, você não fala mais em línguas, aleluia. A noiva é cheia do Espírito Santo, irmãos. A noiva tem o azeite. Você tem que comprar o azeite enquanto Jesus não vem. Vocês estão me entendendo, igreja? A esposa se aprontou, já está preparada. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Quer dizer, a noiva aumentou o nível de justiça. É justa, não engana ninguém, não rouba, não mente, não pisa nos outros, aleluia, aumentou o nível de justiça. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Essa é a verdadeira palavra de Deus, irmãos. Amém, igreja? Bem-aventurado, felizes são aqueles que são chamados para o arrebatamento, para a festa da noiva, para o encontro da noiva com o noivo, para as bodas do Cordeiro. Então a esposa se aprontou, ela estava preparada.
Nem todos os crentes estão prontos, por isso nem todos serão a noiva. Muitos são deixados para trás. Você já ouviu essa frase? Deixados para trás, porque vão ficar fora do casamento. Faltou compromisso, faltou mais fidelidade. Um homem não vai casar com uma mulher infiel. Não é verdade, irmãos? O cara quer casar com uma moça que é fiel a ele, que se tornou noiva, que fez um compromisso de fidelidade. Se vê ali na parábola dos talentos, a Bíblia diz que ele deixa ali, irmãos, de fora um servo inútil. Era servo de Deus, mas era inútil. Mateus 25, 28, veja só: tirai-lhes, pois, o talento, e dai aos que têm os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Olha o versículo 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Diga, trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas trevas exteriores não é o inferno, ela fala da grande tribulação, tempos de trevas, de ai sobre a terra. Externo, treva tem palavra externa, fora, interno, dentro. Externo, fora, a pessoa ficou fora, ficou nas trevas, porque o Espírito Santo vai ser tirado aqui da terra no dia que a noiva for levada. E as pessoas que ficarem fora do arrebatamento ficaram externos, nas trevas externas. Quem está dentro aí, levante as suas mãos. Quem está dentro? Amém? Vocês entenderam ou não? Na parábola das bodas, o rei lançou um homem que não fora convidado para fora, para as trevas exteriores. Ali haverá sofrimento. Vocês estão me entendendo? Amém? Trevas exteriores não é o inferno, é perder o arrebatamento. Então isso tem a ver com a ocasião do rapto da igreja. Infelizmente esses crentes desinteressados, infiéis, ficarão fora do rapto. E a igreja do Senhor, ela sempre foi, irmãos, composta de 2 tipos de crentes. Você pode ver lá em 1 Coríntios 3, ali fala que ali tem crentes espirituais e crentes carnais, não é verdade? 2 tipos de crentes, os carnais e os espirituais, o trigo e o joio, as loucas e as prudentes. E como Paulo disse lá em 1 Coríntios 3,15, né, que os crentes carnais serão salvos como que pelo fogo. Esses crentes carnais vão ser salvos, mas eles vão passar pelo fogo, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, vão passar pela prova, pela grande tribulação. Vocês estão entendendo? Vocês pegaram ou não? Isso é uma coisa muito séria, irmão, para você despertar. Esses ais aqui que a Bíblia fala, eles são proféticos, eles são para os tempos do fim. Esse primeiro ai fala de demônios que serão soltos, e eles atormentarão os homens por 5 meses. E os homens buscarão a morte e não acharão. O primeiro ai começa em Apocalipse capítulo 9. Ali fala que uma estrela caiu do céu e recebeu uma chave para abrir o poço do abismo, e dali subiu demônios do poço do abismo. Essa estrela que caiu do céu é Satanás, que vai ter autoridade para liberar demônios sobre a face da terra, para atormentar as pessoas que ficarem aqui, porque o Espírito Santo será tirado. Hoje nós temos o Espírito Santo, irmãos. Alô, aproveita, nós temos o Espírito Santo no meio da igreja. Aproveita para orar, para fazer concertos, irmãos. Mas do arrebatamento, a noiva vai embora. A Bíblia diz que só um que detém a besta não se manifestou, porque só tem um que o detém, que é o Espírito Santo. Mas ele vai levar a noiva, e os ais vão começar a acontecer. E essa estrela que caiu do céu,
preste atenção, vai ter a chave para abrir o poço do abismo, e ali vai subir escorpiões, que são uma figura de demônios que vão usar pessoas. Apocalipse 17, e o versículo 8, acompanha lá, preste atenção. A besta que visse, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que já era e já não é, mas que virá. Então preste atenção, o primeiro ai significa que o diabo vai apresentar a besta ao mundo. A besta vai subir do abismo. E os cristãos que ficarem aqui vão enfrentar a besta, irmãos. Esse anticristo que vai ser usado por esses gafanhotos, que vai enganar as pessoas por 3 anos e meio, vai ser um cordeiro por 3 anos e meio, e depois vai ser um dragão nos últimos 3 anos e meio, porque a grande tribulação vai durar 7 anos. Vocês estão me entendendo? O que a besta vai fazer no primeiro ai, depois do arrebatamento? Veja só aqui em Apocalipse capítulo 13. Hoje é Bíblia, hoje é meditar na palavra. Apocalipse 13, 4 diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Um grande homem, talvez um grande religioso, um grande político, vai ter uma sabedoria extraordinária. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam nos céus. Ele vai falar mal do Senhor, mal de Deus, mal da Bíblia, mal da igreja, mal da fé, mal dos crentes. O que é que ele vai fazer? O versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, diga, aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aqui não é os judeus. Tem pessoas que dizem: não, grande tribulação, a igreja não vai passar, é só os judeus. Não, os judeus vão se converter no final da grande tribulação, quando Jesus vir aqui na terra, e aqui ele vai aniquilar o anticristo com o sopro da sua boca, vai sufocar a terceira guerra mundial na Margedon, e vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, e vai se manifestar ao povo judeu, e vai mostrar, Zacarias 14, e vai mostrar a palma das suas mãos, e vai dizer: aquele homem que vocês negaram e rejeitaram há 2000 anos atrás, e até hoje vocês esperam o Messias, é esse, Jesus Cristo, Filho de Deus, sou eu, é aquele que vocês rejeitaram. Vocês estão entendendo? Aí é ali que os judeus vão se converter, porque na grande tribulação os judeus vão ser enganados pelo anticristo, pela besta, diz a palavra de Deus. Então esses santos aqui, porque quando a noiva for arrebatada, a igreja vai dar um despertamento tremendo, porque, irmão, os judeus não sabem nada sobre marca da besta, não sabem nada sobre anticristo, eles não leem o Novo Testamento, eles não acreditam no Novo Testamento, o negócio deles é só Velho Testamento, aguardando ainda o Messias. Quem conhece, quem não vai aceitar a marca da besta, quem vai rejeitá-la, é a igreja. Vocês estão entendendo? Quem realmente é a igreja e ficar, não vai aceitar a marca da besta, porque conhece a verdade, perdeu o rapto, perdeu o arrebatamento, se descuidou na fé. Ou vocês acham que aqueles irmãos que morreram queimados, que morreram comidos por leões, foram cerrados ao meio, para provar que amavam a Deus, foram perseguidos, e esses crentes aí, irmão, na Netflix, viciados, alguns bebem, alguns fumam, e vão subir no arrebatamento? Não, você vai ficar. Quem vai subir é aqueles que têm compromisso com essa palavra e são santos na presença do Senhor. Essa turma, essa cambada vai se converter tudo depois que vê o seu irmão subir. Que a Bíblia diz: um será tomado e outro
ficará. 2 estarão no campo, trabalhando, campo e evangelização, estão pregando, um será tomado e o outro ficará. Um estarão no moinho, trabalhando, lá na empresa, um será tomado e outro ficará. 2 estarão na cama, o marido é crente, a mulher não é, ou vice-versa. O marido sobe, ou a mulher sobe, o outro fica. Quando você vê a tua mulher desaparecer, irmão, porque ela é mais crente que você vai ficar apavorado, você não vai querer ir para o inferno, não. Você vai largar tudo e vai para os montes, A Bíblia diz que muitos correrão para os montes, outros vão, que a sua fuga não seja no inverno, diz a palavra. Você vai desaparecer, você não quer saber da mar, porque o exército da besta vai crescer, irmãos. Isso é Bíblia. Alô? Missionário, o senhor nunca pregou isso, mas agora eu vou pregar. Segura aí, irmãos. Versículo 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E o versículo 8, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E como a besta missionária vai vencer os santos. Versículo 10, olha só, se alguém leva em cativeiro irá, presos. Se alguém matar a espada, será que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O que vai acontecer com esses crentes que ficarem? Pesado, né, irmão? Serão decapitados. Apocalipse 20, verso 4. Olha a visão do profeta, irmãos. Nessa passagem, põe ali Apocalipse 20, verso 4, para você entender o que eu estou dizendo. Olha lá, olha a profecia. Diz assim, e vi tronos. Olha a visão que o profeta recebeu. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas, preste atenção, as almas, ele viu as almas daqueles que foram degolados, diga degolados, pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus. Isso foi na época de Jesus, não. Olha aí, na época da grande tribulação, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem em suas mãos, sinal nas mãos ou na testa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, vão começar um milênio com Cristo. Então, essas pessoas que foram degoladas, essas almas, que o João viu na revelação, ele viu uma grande multidão de branco, com palma nas mãos. Existirá 2 tipos de salvos: aqueles que receberão um novo nome e com uma pedrinha branca que representa a salvação. Esses que receberão um novo nome e com uma pedra branca são a noiva, que vão ser arrebatados. Aqueles que você vai ver na Bíblia, a Bíblia fala de todos, aquela multidão de branco com palma nas mãos, que estarão debaixo do altar de Deus clamando por vingança. A Bíblia fala lá em Apocalipse 6, que ele viu uma multidão de pessoas com roupas brancas, com palma nas mãos, clamando, dizendo: Senhor, vinga-nos o nosso sangue, fomos perseguidos e humilhados. Esses vieram da grande tribulação. Eles foram perseguidos, humilhados, alguns degolados, irmãos, porque não aceitaram a marca da besta. Queridos, eu quero dar um conselho para vocês. Quem quer aceitar esse conselho? Levante as suas mãos. Você que está aí me ouvindo, me assistindo. Se Jesus arrebatar a igreja e você ficar, não aceita a marca da besta. Não, fuja, morra, a morte é rápida, mas não aceita a marca da besta. Porque se você aceitar, você está condenado. Não aceite. Aceitar o conselho? É melhor se preparar para subir? É melhor ou não é? Mas quem ficar, já fica o conselho do Espírito Santo. Amém? Então esse aqui é o primeiro ai. O segundo ai, Apocalipse 9:12. Põe lá, Apocalipse 9:12. Vamos desvendar um Apocalipse aqui hoje. Apocalipse 9:12 diz assim, ó. Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Brincadeira, irmão.
O segundo ai, virão 3 pragas que matará a terça parte dos homens na terra, isso pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, diz a Bíblia. Muitos estudiosos dizem que a segunda guerra é a terceira guerra mundial, alguns dizem que é Gog e Magog, Armagedão, haverá uma guerra muito grande, e vai estourar uma guerra mundial. Jerusalém vai sofrer a Bíblia fala no livro de Apocalipse que Jerusalém vai sofrer um terremoto, que só no dia do terremoto vai morrer 7.000 homens. No segundo ai vai aparecer as 2 testemunhas que vão confrontar a besta e o falso profeta. É ali as 2 testemunhas que vão convencer os judeus a não acreditar no anticristo, que era um falso Messias. Aí as 2 testemunhas serão mortas, porque vão ser confrontados, vão condenar o pecado, olha, irmãos, os crentes que estão vivos estão lá não sei aonde, escondidos, mas torcendo pelas 2 testemunhas, mas elas serão mortas em Jerusalém. E essas 2 testemunhas, que serão grandes pregadores da época, 2 judeus, eles vão ser mortos pela besta, mas vão ressuscitar diante de todo mundo e vão subir ao encontro do Senhor. Ali os judeus então vão se converter, porque o evangelho que eles vão pregar, as 2 testemunhas, não é o evangelho da graça. O evangelho da graça quem prega sou eu estou pregando o evangelho da graça. Aproveita enquanto a porta da graça está aberta. Mas depois do arrebatamento será pregado não o evangelho da graça, o evangelho do reino. O evangelho do reino. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, depois irá o fim. Não é o evangelho da graça, é do reino. E o evangelho do reino vai ser pregado na grande tribulação. Por quê? Porque vai começar um novo reino, o reino milenar. Então essas 2 testemunhas vão dizer, esse aí é o falso Cristo, porque o verdadeiro Cristo vai vir com poder e grande glória novamente, e vai colocar os seus pés nos montes das oliveiras, e vai iniciar o milênio, e vai amarrar o inimigo por 1000 anos. Está conseguindo pegar, não? Está conseguindo pegar, irmãos? Então esse aí é o segundo ai. Depois vem o terceiro ai, que está lá em Apocalipse 12:12. Põe ali para a igreja acompanhar. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:12. Apocalipse 12:11. Isso. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Esses são os santos que morreram na grande tribulação, irmãos. Versículo 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Haverá festa no céu, porque morreram aqui na terra, foram perseguidos, mas o Espírito foi salvo. Pelo que alegrai-vos, vós, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O que significa isso? Ele sabe que Jesus vai vir fisicamente, que o arrebatamento já aconteceu, mas ele vai vir fisicamente, todo olho o verá. Arrebatamento ninguém vê, é um rápido, mas essa volta de Cristo, ele virá montado num cavalo, com a igreja que foi arrebatada, e vão vir para Jerusalém. Preste atenção, todo olho verá aí, o mundo todo vai ver essa glória tremenda. E quando o Senhor vir aqui, ele vai pegar esses demônios e Satanás, e vai prender, amarrar por quanto tempo? 1000 anos. Então o diabo está vendo as profecias se cumprir, e vai fazer o que o diabo? Vai vir perseguir. O diabo descer até vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Até vós, está falando com a igreja. Versículo 13: quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Ele vai começar a perseguir quem? Quando ele perceber, a igreja foi arrebatada, o anticristo foi desmascarado. Então Satanás vai perceber que está chegando o tempo dele, ele vai começar a perseguir o povo judeu. Aí que vem as 2 testemunhas, vai haver a Segunda Guerra Mundial. Aí Jesus vem para iniciar o milênio. Mais ou menos isso, vocês entenderam ou não? Então no terceiro ai, vai vir 7 pragas.
aquelas pragas do Egito, virão 7 pragas que vão ser derramadas na terra. No terceiro ai vai ser o fim da besta, a besta vai ser desmascarada, Babilônia vai cair e vai começar um milênio. Entendeu? Vai ter uma perseguição dos judeus, já não é mais a igreja, é dos judeus. Porque lá, irmãos, em Apocalipse 18, a Bíblia diz que Deus desmascarará esse sistema gigantesco de engano e de idolatria. E os reis da terra vão se dar conta de que foram enganados por Babilônia e o falso profeta. Babilônia é uma cidade muito rica e poderosa, eu já estive lá. Lá os seus palácios são de ouros, eu entrei em um, irmãos, que o teto é ouro puro. Eu fui lá no centro, eu entrei lá dentro, são filetes de ouro, é uma riqueza fenomenal, tá? Nessa grande Babilônia aqui. E todos os reis da terra, os presidentes, se sujeitam a ela. É uma cidade das 7 colinas que ficam lá em Roma. E Apocalipse 12, 16, põe ali, Apocalipse 12, 16, consegue colocar? Não, é 18, 16, Apocalipse 18, 16, fala assim, ó, e dizendo, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, né, roupa vermelha, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas todas as riquezas. Então essa grande Babilônia religiosa e seu falso profeta será desmascarado, e todos aqueles que beijam a mão o grande falso profeta e o seu sistema de idolatria será desmascarada nesse dia. Então esses são os ais, os 3 ais que vão acontecer, irmãos, que está tudo preparado, está tudo profetizado. Agora existem os ais dos dias de hoje também. Quais são os ais de hoje? Daqueles cristãos que não estão preparados. Vamos um pouquinho para o Velho Testamento, já vou terminar. Velho Testamento, Isaías capítulo 1, versículo 14. Ai para aqueles que deixaram o Senhor nos dias de hoje. Vamos lá, Apocalipse 1:4. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Ai daqueles que voltaram para trás, não volte para trás, o ai vai te pegar também. Alô, vocês estão aí? Ai daqueles que se desviaram, que estão festejando, que pertenceram um dia à igreja de Cristo, mas se desviaram, ai deles. Outro ai está em Isaías 3:9. Olha o que diz aqui a palavra, olha a profecia. Isaías 3:9 diz assim: o aspecto do seu rosto testifica contra eles. Vocês vão olhar o rosto deles e vai testificar que eles estão em pecado. E publicam os seus pecados como Sodoma e Gomorra, e não os dissimulam, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Aqueles que saíram do armário, que assumiram o homossexualismo de Sodoma e Gomorra, e publicam nas redes sociais, e a sua face, o seu rosto testifica contra ele, o rosto de pessoas afeminadas, que conhecem a verdade, mas assumiram essa imundícia. Ai deles. Isaías 5:20 e 23 fala sobre 4 ais aqui. O versículo 20, olha só: ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Aqui é a inversão de valores. Existe uma inversão de valores muito grande. O que é errado é certo, o que é certo é errado, irmãos. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, os soberbos, prudentes de si mesmo. Versículo 22, ai dos que são poderosos para beber vinho, homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam a justiça. O que é que Deus está dizendo aqui com a igreja? Aqueles que bebem escondidos, ai deles, porque não pertencem à noiva. Aqueles que têm inversão de valores, que abandonaram os princípios morais da família, aqueles que se envolveram em corrupção,
que conhecem a palavra, mas se venderam. Muitos não querem mais servir a Deus na igreja. Nós estamos numa época difícil. Agora o pastor dessas pessoas é virtual. Não querem mais ser cobrados, não querem mais receber puxão de orelha, não querem mais ter compromisso, não querem mais ser noivas. Querem uma igreja mais light, mais fácil, sem compromisso. Quando você não consegue ser submisso a Deus, você não consegue obedecer ninguém. Se você não consegue ser submisso a Deus, você não obedece ninguém, você não obedece pastor, você vai se tornar uma ovelha sem pastor. Como você diz que obedece a Deus, que você não vê, se você nem obedece ao homem que você vê? Vivemos numa época dos cambistas, dos negociantes na porta do templo, irmãos. Eles não estão dentro do templo, eles estão lá no lado de fora. Dentro do templo significa compromisso com a verdade, com a sã doutrina. Eles estão no lado de fora negociando a fé. São aqueles que servem a Deus só quando ganham algum lucro. São aqueles que cantam por dinheiro. São aqueles que pregam por cachê. Esses são os cambistas que estão vendendo pombas lá fora. Pomba é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Estão vendendo a unção do Espírito Santo. Fora do templo, não querem compromisso. Os ais de Deus virá, irmãos. O Senhor está chegando uma época, e nós estamos percebendo nesse coronavírus, que Deus está limpando o templo. Deus está derrubando a mesa dos cambistas. Não existe mais pregador itinerário, cantor não cobra mais. Não tem mais pregador. Tem pregador passando fome que só pregava por dinheiro. Está proibido agora ajuntamento. Deus está derrubando a mesa dos cambistas, para eles não negociar a fé e temer a Deus. Deus está mexendo nos últimos tempos. Ezequiel 13 aqui fala sobre os falsos profetas. Olha o outro ai aqui. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, que nada viram, nada veem, mas eles inventam que vem alguma coisa por interesses próprios. Põe lá no versículo 9. Põe no versículo 9 isso. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, não vão ser noiva dos cordeiros, nem nos registros da casa de Israel se escreverão. O nome deles não está escrito no livro da vida, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, sim, porquanto ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que os outros a cobrem com argamassa não temperada. Ou seja, profetizam só coisas boas, paz, paz. Não existe paz, irmãos. Alô, estamos no tempo final, igreja. Era de conserto, era de abandonar o pecado, era de se firmar, porque em qualquer momento a trombeta vai tocar e a igreja vai subir ao encontro de Jesus nos ares. Nada tem paz, é mentira dos falsos profetas. Eu não sou o pregador do caos, mas quero ser realista. O mundo nunca passou do que está passando hoje. Deus está mexendo com a igreja. Muitos estão fracassando na fé. Muitos estão pegando carona com corona para abandonar a igreja. Mas outros estão cada vez mais firmes. Outros estão fazendo aliança, concerto com Deus, dizendo: não, é Jesus mesmo que está vindo aí. São sinais de Mateus 24, eu vou preparar a minha alma, porque a qualquer momento o noivo vem buscar a sua noiva. Não quero ser um falso profeta. É desastroso ter dom e não ter caráter. Nesses últimos dias, é o caráter que sustenta os dons, irmãos. Alô, é o caráter que sustenta os dons. Quando o caráter desaparece, os dons começam a ser usados por interesses pessoais. Quando o caráter desaparece, as pessoas usam a unção e os dons como interesses pessoais.
Essas pessoas vão aproveitar do seu carisma, do seu talento para persuadir pessoas, para ganhar lucro. É bom ser querido pelas pessoas. Todas as pessoas que têm dons, que têm unção, são queridos. A unção atrai, gente. A unção atrai. Quem tem unção não prega para a igreja vazia. A unção, é bom ser querido pelas pessoas, mas sem caráter, lá na frente vai virar um escândalo. Porque parece que é moda hoje pregadores serem presos por tráfico de drogas. Parece que é moda pregadores famosos ir para a internet pedir perdão porque foram descobertos que estavam em adultério, que estavam fumando drogas. Quer dizer, se não fossem descobertos, continuariam no erro. Quando foram descobertos, aí vão lá dar se vitimizando. Tem que consertar a vida, tem que abandonar o adultério, o pecado, irmãos. A Bíblia diz: ai daqueles pela qual vem o escândalo. Ai daquele, olha os ais aí, ó. É nisso que vem os escândalos. Mas ai de você, meu pregador, ai de você, que o escândalo vem através de você. Agora, um famoso pregador foi pego, né? Bêbado, traficando drogas. Ai daqueles que brincam com coisa séria. Irmãos, para termos caráter de Cristo, precisamos estar debaixo de uma autoridade. Para o seu caráter ser formado, não vai atrás desses pregadores itinerantes, dessa gente que não para em igreja nenhuma, que uma hora está aqui, está ali. Não, irmão, baixa o tacho, fica firme, cria raízes na igreja, se submeta ao pastor, forme o seu caráter. Mas é melhor viver sem pastor, porque o pastor me repreende, eu estou fora do sistema agora. É aquele papo, né? De gente rebelde: estou fora do sistema. Você é uma ovelha sem pastor. Quem quer ter o caráter de Cristo, precisa suportar e aceitar a sã doutrina de Cristo, irmãos. Alô, aceitar a dor da disciplina. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina e corrige a todos que Ele ama. Quem quer ser amado por Deus aqui, levante as suas mãos. O Senhor vai te corrigir. O Senhor vai te corrigir numa igreja que é dele. Não fica chateado. Eu sei que você está de máscara, mas a tua face, o teu rosto está assim, ó, brabo com essa mensagem. Tire essa máscara, não essa máscara física, mas a máscara da infidelidade. Faça concerto com Deus hoje, porque Jesus está voltando. Amém? As suas atitudes são mais importantes que os seus talentos. As tuas atitudes são mais importantes que os teus dons. Quantos escândalos de cantores gospel? Por quê? Talentos, dons, mas sem caráter, irmãos. E para terminar, Isaías 10, 1, 2. Deus quer falar também com os políticos. O ai também é para políticos. Isaías 10, 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ou seja, ai dos políticos que levantam pautas para a destruição da família. E ai dos cristãos que apoiam, que tem cristão da esquerda que apoiam o comunismo, assustador. Estuda pouco e apoiam aquilo que Deus abomina. Ai daqueles que levantam pautas para erotização de crianças, irmãos, através da ideologia de gênero. Como é que você vai defender um político que quer erotizar as crianças? Ai daqueles que levantam pautas para ativistas homossexuais, para liberar a maconha, e ficar apoiando partidos que têm pensamentos e ideologia maligna. Ai desses líderes que fazem passeatas para promoverem guerra, ódio, quebra-quebra, desordem.
levanta a bandeira do aborto, levanta a bandeira das drogas, e você lá torcendo, é isso aí, temos que quebrar tudo. Que é isso? A Bíblia diz que bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, irmãos. Filho de Deus, ele pacifica, ele não atiça briga, ele não está lá nas massas quebrando tudo, não. Quem é filho de Deus não está, meu amado irmão, brigando, levantando bandeiras de coisas diabólicas, na verdade. Vamos fazer uma passeata contra o racismo. Eu sou contra o racismo e a Bíblia é contra o racismo também. Deus não olha para a tua cor, Deus não olha para a tua classe social, Deus olha para o teu caráter. Não importa se você é preto, branco, Deus quer saber se você tem caráter, tem vergonha na cara e ama a Deus, irmãos. Para Deus todos são iguais, mas Deus faz acepção de pessoas que têm caráter, valoriza as pessoas que têm caráter, irmão. Vocês estão me entendendo, igreja amada? Vocês estão aí, irmãos? Alô, vocês estão aí, irmãos? Então eu não posso levantar uma bandeira contra o racismo, pagando o mal, fazendo o outro mal. Aí eu vejo que é triste o racismo, mas eu vejo as pessoas fazendo passeata contra o racismo, quebrando bancos, assaltando supermercado, e morenos batendo em morenos. Ué, que bandeira é essa? Querem condenar um mal praticando outro pior? Que é isso, irmão? Então sai fora disso. Quem é de Deus é pacificador, não é atiçador do ódio, da guerra, do quebra-quebra, da desordem. Alô, vocês estão aí, irmãos? E aí daqueles também que usam a internet para se vitimizar ou falar mal e acusar homens de Deus, para manchar o evangelho. Tem gente que não faz nada, que não ajuda ninguém, que não leva comida para ninguém, que não ganha alma nenhuma. Ele está ali só para falar mal de pastor, falar mal da igreja, e você está lá curtindo aquelas pessoas que não temem a Deus, que são advogadas do diabo, aqueles que procuram falhas da igreja só para blasfemar. Ai deles, que querem derrubar a credibilidade da igreja para fazer com que as pessoas percam a fé na igreja e abandonam o evangelho. Isso é laço do diabo. Todos nós vamos dar conta do que fizemos ou falamos diante de Deus. A Bíblia diz que por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Se você usa a internet para fazer confusão, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Não use a internet para fazer confusão, mentira, calúnia. Sai disso, irmãos. Quem é realizado consigo mesmo, quem tem um Espírito Santo, não precisa se defender. Quem muito argumenta pouco, quem muito se justifica. Aliás, quem muito argumenta pouco se arrepende. Quem muito se justifica, quer se defender nas redes sociais, pouco se arrepende. Você não precisa disso. Use a internet para evangelizar, falar do amor de Deus, e coloque a sua vida no altar do Senhor, para Jesus te dar vitória. Então, ai daqueles que fazem tudo por interesses próprios, ai dos políticos, ai dos profetas que profetizam por dinheiro, que profetizam para receber favores. Eu louvo a Deus pelos políticos honestos, e louvo a Deus pelos médicos e enfermeiros que são anjos de Deus, que Deus tem usado para salvar pessoas. Tem médicos que têm dons de Deus, tem enfermeiras que têm o dom de Deus para salvar pessoas. Não quero falar dessas pessoas, e nem dos políticos honestos que lutam pela verdade. Eu quero falar dos maus médicos, dos maus enfermeiros que mentem por interesses financeiros e econômicos, que estão aproveitando o coronavírus. Ai de vocês políticos, que ninguém prende vocês. O laranja de vocês até vão para a cadeia, mas vocês, ninguém prende, vocês têm costa larga, tem gente grande, tem juízes fortes, maçônicos, que te defende aqui na terra, mas quem vai te defender lá, diante de Deus? No juízo final, vai haver um grande juízo
todos vão se dobrar diante do Senhor. Naquele dia Ele não vai ser Salvador, Ele vai ser juiz. Hoje Ele é o nosso advogado, hoje Ele peleja por nós. No dia do juízo Ele vai ser juiz para condenar. Ei, político que mente, que corrompe, que fazem notas superfaturadas, hein? Imprensa mentirosa, que põe medo nas pessoas, que inventam coisas para deixar as pessoas com medo. Vocês vão prestar conta diante de Deus, hein, doutor? Você vai prestar conta diante de Deus. Médicos que foram curados pela cloroquina, mas esconderam, porque querem ver a morte das pessoas. Uma OMS, né? Uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra, e as pessoas vão morrendo. Ninguém sabe. Tem que ser comprovado pela ciência. A ciência está mais confusa do que qualquer coisa. Eles não sabem nem o que fazem. Meu irmão, não confia na ciência, não confia no homem, confia em Deus. Só Ele pode nos socorrer. Ai de vocês que não estão levando a sério. Ai de vocês, políticos, que estão brincando com vidas humanas. Pessoas estão morrendo pela sua negligência. Médico interesseiro, hipócrita. Pessoas que estão morrendo porque você quer colocar na conta do coronavírus e você não trata a pessoa como ela devia tratar. Deus vai te pegar, seu hipócrita. Deus vai te pegar, seu mentiroso. Deus vai te pegar, seu político interesseiro. Mas existem médicos que são de Deus, que ajudam, que defendem. Esse Deus vai honrar, irmãos. Esses médicos que são anjos de Deus, esse Deus vai proteger e vai honrar. E todos os políticos que falam a verdade numa época de crise que estamos vivendo. Porque numa época de crise, o mundo passa por crise, nós precisamos da verdade, não de interesses. Precisamos da verdade. Infelizmente, numa época de crise, que nós temos que se unir pela verdade, há muita gente se aproveitando, se enriquecendo. Vocês brincam com o povo, vocês brincam com as pessoas simples, vocês querem fechar as igrejas, eu sei, mas eu quero ver diante de Deus. Vai chegar um dia para todo mundo, irmãos. Alô? Vai chegar um dia para todo mundo, vai prestar conta das nossas palavras, dos nossos atos. Deus abençoe vocês, irmãos. Aleluia. Deus abençoe, irmãos que estão nos assistindo, que não tem essa mensagem como chicote ou nada disso. O missionário está nervoso. Não, eu estou na paz, estou tranquilo. Mas que o Espírito Santo venha falar no teu coração, que Deus venha alertar você, que você receba essa palavra como um alerta divino, e que você, irmão, que ainda não é noiva, se torne uma noiva de Cristo. Tá certo? Se prepare a sua vida, jovem. Pare com esses namoricos. Irmão, você não ora mais, irmão. Ei, irmã, você passa a madrugada em Netflix, vendo filme de violência. Será que o Espírito Santo não tem falado forte contigo? Não. Alô? Alô? Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus proteja vocês. Que Deus guarde vocês desse coronavírus e de outro vírus maligno, que é o vírus da mentira e da corrupção também. Amém? Que Deus proteja a todos. Deus abençoe. As palmas bem alegres para Jesus. Vamos encerrar a transmissão em nome de Jesus.